Hello, pre-intermediate student, Ricardo Augusto from English U. Welcome to our pre-intermediate English class. Hoje vamos finalizar o nosso Enrich Our Knowledge Tree, nosso terceiro Enriqueça o Seu Conhecimento. Dividimos aí em três partes, né, a aula em português, para você pegar e entender, né, de verdade isso que vai enriquecer o seu conhecimento e trazer o nível pré-intermediário para você através desses enriquecimentos aqui no seu conhecimento, aquilo que você já aprendeu até aqui. Com certeza você já escreve muito bem até aqui em inglês, já consegue ler e está começando a praticar a sua fala com mais naturalidade, né? Passando pelo processo aí, pela a falta de vocabulário, e o Enrich Our Knowledge Tree vem para agregar nessa ideia, ok? Nossa aula então é dividida em duas partes, esse Enrich Our Knowledge, seria, né, algumas expressões, vocabulários que vai enriquecer o seu conhecimento, e a segunda parte, alguns erros comuns do inglês, e aprendermos ali o relative clauses, umas palavrinhas que vai agora abrir aí a sua mente o porquê de alguns vocabulários, assim como foi na aula anterior, a gente aprendeu sobre vocabulários e você viu muitas dessas palavrinhas aí que definem aí as pessoas, as ações da frase, ok? Vai ser isso, uma aula bem curta, bem tranquila, porém muito importante, que realmente vai trazer, enriquecer o seu conhecimento do inglês, para alcançar o nível pré-intermediário e seguir aí no processo de segurança na comunicação do idioma. Ok? Não deixe de baixar o material ou de seguir, se você está com ele em mãos já. Enrich Our Knowledge Tree. Enriqueça seu conhecimento 3. Primeira frase. Repeat, please. We are gonna meet him tonight. Não deixe de repetir. We are gonna meet him tonight. Certo? O meet, então, é a nossa bold word, a nossa palavra em negrito, que a gente vai enriquecer o conhecimento através de sinônimos, entendimento sobre esse vocabulário, não mais tradução, mas dar um significado para ela. Você já consegue ler essa frase tranquilamente e entender. We are gonna meet him tonight. Nós vamos encontrar ele hoje à noite. Nós vamos encontrá-lo hoje à noite. Então, meet, diferente do know, que é o verbo conhecer, né, saber, esse é o verbo encontrar, ou quando a gente conhece alguém pela primeira vez. Então, nós vamos conhecer ele hoje à noite. Conhecer pela primeira vez, diferente do know. Então, nós vamos encontrar ele pela primeira vez hoje à noite. Então, anotem aí essas diferenças à frente, entre o meet, entre o know, é isso que vai trazer aí para você a segurança e o melhor entendimento ao usar o inglês. Segunda frase, repeat please. I'm gonna contact you soon. I'm gonna contact you soon. I'm gonna, aí ó, futuro, igualzinho à primeira frase, we are gonna, americano usa muito isso, eu falo muito isso, vocês devem ter visto aí nas aulas, né, que já assistiram em inglês. We are gonna, you are gonna, I'm gonna. Então, nós iremos contactar você em breve. You are gonna contact you. Né? Contactar, então, é o verbo entrar em contato. Você pode também anotar aí à frente um outro sinônimo, get in touch. Está aqui na legenda para você, ó. Get in touch significa entrar em contato também. I'm gonna get in touch you soon. Eu vou entrar em contato com você em breve. Então, mais um sinônimo, mais um vocabulário aí, os dois são importantes, e você precisa pelo menos ter um aí já, o seu vocabulário ativo, para seguir aí na sua comunicação. Terceira frase, repeat please. She's gonna attend the best meeting tomorrow. She's gonna attend the best meeting tomorrow. She's gonna, olha lá o futuro de novo, né? O futuro certo, né? Ó. Ela vai participar da melhor reunião amanhã. Meeting, você sabe que é reunião. Attend é um falso cognato. Não é o verbo atender, né? Que significa answer, atender o portão, responder alguém, né? Então, attend é o verbo participar. Ricardo, posso usar participate? Posso. Existe o verbo participate. Mas o attend também é muito utilizado. Anotem aí os dois. Ok? Let's get in touch. Vamos continuar aí o nosso contato.
Próxima frase. He's gonna describe how you can fix your computer. Repeat, please. Ok. He's gonna, futuro de novo, olha aí o futuro americanizado, going to, gonna, né? He's gonna describe how. Ele vai descrever como você pode consertar o seu computador. Então, describe, ele é muito usado, essa bold word, para descrever algo. Outro vocabulário que você pode usar no lugar do describe é o write down, tá aqui na legenda, write down. Write down significa listar. Listar e descrever é o mesmo vocabulário. Tá dando para entender o foco da aula? Porque enriquecer o conhecimento? Sinônimos, a importância de você ter mais de um significado, mais de uma palavra com o mesmo significado. Isso é muito importante para você ir para o próximo nível, né, dar passos mais largos aí na segurança do inglês. Próxima frase. Tom flunked math because he was a lazy student. Repeat, please. Flunked é uma expressão do inglês. Significa, tá no passado, né? Você vê o ed ali, até o flunk é o presente. Flunked, ed. Significa reprovou, reprovava, se ferrou. Você pode entender assim. Então, ó, o Tom se ferrou em matemática. Ele reprovou em matemática porque ele era um estudante preguiçoso. Lazy, então, é preguiçoso. Ok? Então, a flunked é uma expressão, então, aí quando você não se deu bem em algo. Legal? Próxima, repeat please. Before their 25th anniversary, the couple went into divorce. Legal, repetem aí. Antes do 25º aniversário deles, their, né, 25th anniversary, né, o aniversário deles, o casal entrou em divórcio ou se divorciou. Divorce, então, é o verbo divorciar. E o anniversary, que está em negrito por quê? Você tem a palavra birthday, ok? Que significa aniversário, que é dia de nascimento. Então, é o seu aniversário, o meu aniversário, o aniversário dele. Já a palavra anniversary, ela é mais um geral, utilizada para o aniversário de casamento, sabe? Aquele aniversário, né? E não o seu nascimento, ok? Aquela comemoração. Então, é importantíssimo saber entender isso. Next sentence. Repeat, please. That town has a big number of twins among the population. Ok, aquela cidade, town e city é a mesma coisa. Existe a palavra downtown, lembra? Centro da cidade? Então, downtown, né? O centro abaixo, né? E o centro da cidade, então, city e town é cidade. Aquela cidade tem um alto número, high number of twins. Twins significa gêmeos, então tem um alto número de gêmeos entre, among, a população. Já aprendemos ali, né, o among, o significado dele. Então, aquela cidade tem um alto número de gêmeos entre a população. Aproveitando twins, vou deixar para você aqui também como significa, o que significa trigêmeos. É essa palavra aqui na legenda, ó, triplets. Triplets. Então, twins é gêmeos e triplets seriam os trigêmeos. Então, aí a importância dessa aula. Let's go. The birth of triplets on last weekend surprised the family. Tá aí o triplets que eu acabei de explicar. The birth, o aniversário, né, o nascimento, melhor dizendo, o nascimento dos gêmeos na última semana surpreendeu a família. The birth of triplets on last week surprised the family. Legal? Next, repeat please. You ought to pay attention to this lecture. Repeat. You ought to pay attention to this lecture. Ou é o verbo dever, né? Você deve, você deveria. Pode ser utilizado ali como se fosse should, né? Então, você deveria
prestar atenção. O pay, além de ser pagar, que você usa com mais naturalidade, fique atento que ele significa prestar também, né? Prestar um depoimento, a gente pode usar ali o pay, né? Então, pay attention significa prestar atenção, né? Nesta palestra, você deveria prestar atenção nessa palestra. Ok? Lecture, então, é palestra. E temos também ali o speech, que significa discurso ou também palestra. Tá aqui na legenda para vocês. Speech, lecture, ok? Next. We should say farewell for now. Repeat, please. We should say farewell for now. Farewell significa adeus, despedida. Então, nós deveríamos dizer adeus agora, por agora, né? Temos que ir. Eu poderia dizer we should say goodbye for now. Também daria um goodbye, um farewell, significa adeus, né? Um até logo aí, né? Legal? Próximo, mais frases aí ainda. Esther should finish her course before getting married. Repeat, please. Esther deveria finalizar o curso dela antes de se casar. Então, course significa curso, né? Tomar cuidado com a palavra curse, que é maldição. Então, ó, course, né? E não é course, que significa maldição, tá aqui na legenda para você. Então, ó, ela deveria finalizar o curso dela antes de se casar. Próxima. Leia aí, então, não deixe de ler. The hallway was too dark for me to see anything. Legal. Hallway, que a gente tem ali, que é uma palavra, uma bold word, negrito, e o dark, né? Então, olha só. A estrada, o caminho ali, né? A estrada estava tão escura, né? Para eu ver alguma coisa. E o dark, nesse sentido também, de escuridão, escuro. Próxima, uma expressão agora. Repeat, please. Let's get to it right now. We have no time to waste. Read. Let's get to it significa a expressão vamos ao que interessa agora. Right now significa imediatamente, agora, nesse momento. Vamos ao que interessa logo? Nós não temos tempo a perder. We have no time to waste. Nós não temos tempo para desperdiçar. Waste é desperdiçar, desperdício. Então o verbo to waste, para perder, para desperdiçar. Let's get to it. Sempre uso isso também com vocês aí nas aulas. Próxima, it sounds good to me. It sounds good to me. Muito usado também essa expressão, tá? Sounds good significa isso soa bem, é uma boa notícia, isso é algo bom para os meus ouvidos. Então é tanto quanto no português é muito usado. Isso soa bem, isso parece bom. It sounds good to me. Eu posso usar um exemplo. My friend Karen is pregnant. Oh, that sounds good. A minha amiga Karen está grávida. Nossa, que legal, que bom saber disso. That sounds good, it sounds good. Ok? Próxima frase, let's get. So, she seems to be weary today. She seems to be weary today. Seems é o verbo parecer, né? De look like, também pode ser de parecer, né? She looks, eu podia colocar ali. Ela parece estar weary today, cansada. Wear você já conhece, é o verbo usar ou vestir. Colocou o Y nele, ele já vira então o adjetivo tired, que significa cansado, né? Então eu posso falar tired ou weary, que também é cansado. Então ela parece estar cansada hoje. Poderia usar ali tired ou weary tranquilamente. Tá? Próxima, repeat please. This hamburger tastes yummy. Hambúrguer, você já sabe, é hambúrguer. Yummy significa delicious, delicioso. Tá aí um sinônimo de yummy. Então, esse hambúrguer tem um sabor saboroso, delicioso. Taste significa saborear, tem um gosto, um sabor, né, delicioso.
Próxima, mais uma expressão. Read, please. Cut it out. I'm gonna read the newspaper. Cut it out. I'm gonna read the newspaper. Cut it out significa, para com isso, corta essa, deixa disso. Eu vou ler o jornal. Né? Às vezes você está importunando alguém ali, né? E a pessoa fala isso para você, ó, cut it out, man. Corta isso, para com isso aí. Deixa eu ler o jornal. I'm gonna read the newspaper. Ok? Vamos para as últimas. Repeat. Your feet aren't smelling good. They smell cheesy. Leia aí então. Seus pés não estão cheirando bem. Smelling é o verbo cheirar com ing, cheirando. Eles não estão cheirando muito bem. Eles cheiram queijo. Ou seja, eles cheiram chulé, né? They smell cheesy. É um dialeto aí para o inglês para dizer que está cheirando chulé. Não cheiram muito bem. They smell cheesy. Então tem o verbo cheirar aí, importantíssimo no dia a dia, na utilização no inglês. Vamos lá para as três frases ali que são próximas. Tem significados ali diferentes, as palavras, né? Utilizados em situações específicas. Repeat, please. The bread is mouldy. The bread is mouldy. O pão está mofado, né? Quando ele tem mofo ali, né? Tem outras palavras que a gente usa no português ali, né? Quando o pão não está bom, já está com aquelas marquinhas verdes ali, ele está mofado. A gente usa em inglês mouldy, né? Passou do tempo dele ali, está estragado. Também eu posso entender. Olha para a fruta agora como eu uso. The fruit is wormy. The fruit is wormy. Então a fruta está estragada ou bichada. Você pode entender assim, a goiaba, por exemplo, né? Ok? The guava is wormy. A goiaba está estragada, bichada. Worm, até o M ali, significa minhoca, né? Nesse sentido. E wormy seria bichada, nesse sentido para frutas, ok? E agora para as batatas, those potatoes are rotten. Those potatoes are rotten. Rotten significa podres nesse caso, estragadas também. Os três então têm o mesmo significado, porém são usados ali em específicos, em frases específicas. Para massa ali, para o pão é mouldy, né? Para frutas bichadas, estragadas, wormy. E para batatas ali no caso também, estragadas, né? Podres, que seria o significado rotten, ok? Quantas frases, hein? Olha, se você precisa parar o vídeo para rever alguma outra, faça isso, volte, repita bastante, leia agora cada frase para você mesmo em voz alta, isso vai te ajudar muito. E aí seu cérebro vai gravando, vai trazendo para os seus vocabulários ativos. É isso aí, então, a nossa primeira parte da aula. E nessa nossa próxima página, Common Errors. Common Errors significa erros comuns. Vou deixar dois aqui que são muito comuns e a partir de agora fique atento, passe a entender esses erros e passe principalmente a não cometê-los a partir de agora. Assim como tem vários outros, a gente vai mandando conteúdo extra aí, né, dos erros comuns de alunos que estão no nível que você está vivendo no momento. Alguns que já estão até aí no nível, né, intermediário e ainda cometem alguns erros, que é super normal cometer erros, porém a gente vai eliminando um a um e aí com certeza alcançando a segurança e acertando mais do que errando na comunicação. E o primeiro erro comum, I like of pop music. Você não precisa nem repetir isso, tá? Porque tá errado já, né? Alguma coisa está errada para o seu cérebro não, né, fazer ligação nenhuma aí com o que você já conhece. E aí eu quero que você descubra aí qual é o erro que está nessa frase, reescreva essa frase na linha abaixo, tire uma foto e mande aí pra gente, para que a gente entenda aí se você sabe realmente qual é o erro, se a partir de agora já tem uma atenção plena nisso. E o segundo é The people say that I am rich. The people say that I am rich. Também não repita, porque tem erro ali, para você não se acostumar. Descubra esse erro, pode ser que tenha só um, pode ser que tenha dois, tá? E aí você reescreva a frase, tire uma foto e envie pra gente continuar em contato aí com você
te passando aí mais dicas, o porquê desses erros, né? Assim que você mandar a foto, o nosso feedback vai ser esse, o porquê do erro, por que se usa assim, por que não se usa dessa forma, ok? Legal, então para finalizar agora o nosso Defining Relative Clauses, né? Então é os Relative Clauses que nós vamos aprender agora e vai clarear muito, enriquecer seu conhecimento de verdade. Vamos lá! Você já conhece algum desses vocabulários e agora vai conhecer todos ali, passar a utilizar também, a errar menos e a entender aí que às vezes até nativos do idioma, como nós em português, usamos, né, as palavras, algumas palavras ali, o próprio relative clause, de forma errada, porque nós acostumamos na naturalidade falar dessa forma, ok? Repeat please. Who, which, that, whose. Ok, os três primeiros ali, o who significa quem, você já conhece, né? Mas nesse sentido aqui, ó, o who, o which e o that, os três vão significar que. E eles são usados ali para ligar uma frase a outra, né? Um sujeito, a um verbo, a uma ação. E nós vamos entender ali no exemplo. E nós temos o último, que é o whose, que você leu, que significa cujo. Vai ser o último exemplo nosso em cima desse whose. Tá, então as orações adjetivas definem melhor as pessoas e as coisas. Então quando eu quero definir pessoas e coisas, bem normal que eu vou utilizar um desses relative clauses aí, com certeza. Em orações adjetivas, como está no material, que se referem a pessoas, são introduzidas por who ou that. Olha lá. Então who ou that, nós já vamos ver o exemplo. Em orações adjetivas que só se referem a coisas, são introduzidas por which ou that. Então isso quer dizer que você já deve ter até acostumado com o that, porque você vê ele mais vezes nas frases, como que no meio da frase. Ele significa aquele também, mas ele está aqui com o sentido de que, como um relative clause. Então ele define algo. Quer dizer que se eu usar o that tanto para coisas quanto pessoas, está resolvido. Mas você não escolhe o que as pessoas falam com você. O que você lê, você não escolhe. Só o que você escreve e o que você fala. Então é importante ter ali o conhecimento do who para pessoas também e o which para coisas. Vamos ver o exemplo. Eu vou ler aqui e depois peço que você leia, né, logo após aí a minha leitura para você também se adaptar com a pronúncia. É uma pergunta, vamos lá. Is this the man who or that stole your bag? Is this the man who stole your bag? Is this the man that stole your bag? Deixei o who e o that ali, porque os dois estariam corretos nessa frase. Este aí é o cara, este é o homem que roubou a sua bolsa? Stole é o passado do verbo steal, roubar, roubou, né? Esse é o homem que roubou a sua bolsa? Então, o homem que. Aí eu posso usar o who ou posso usar o that. Na naturalidade aí, não lembrando dessas diferenças, coloque o that que vai dar sempre certo. Outro exemplo, read please. I need a car which is reliable. I need a car that is reliable. Então você pode ler com os dois aí, qualquer um dos dois que estaria correto. Eu preciso de um carro que é confiável, um carro que é confiável, um carro que é. Então, that is reliable, that is reliable, ou which is reliable. Aí vai depender de quem estiver falando ou escrevendo ali sobre a frase. Deu para entender? Então essa é a diferença, o who e o that, ou which e that. O that pode estar em todas, para coisas ou pessoas. Mas os outros dois, você não vai traduzir, né, como quem. Se eu traduzisse ali o who como quem, daria certo, né? Ó, ele é o homem quem roubou a sua bolsa, por isso que o who também daria certo, né? Eu preciso de um carro que, which, que é, né, confiável, ok? As exceções agora, que também são usadas como that. Aí que fica tranquilo, quando você tiver dúvida ali, se confundir, né, qual você pode utilizar, tanto na escrita quanto na hora de falar, você vai acostumando que pode pôr o that. Ele vem também após essas palavras aqui, ó, repeat, everything,
nothing, something, anything. Você vai entender que em português também é dessa forma. A gente tem sempre um que depois dessas palavras. Everything é tudo, nothing é nada, something é alguma coisa ou algo, e anything pode ser qualquer coisa ou nada. Vai depender se a frase é negativa ou afirmativa, lembram? Então olha o exemplo. We threw away everything that was left. Read. We threw away everything that was left. Olha só então, nós jogamos fora, threw away, é o verbo jogar fora no passado, o presente é throw. Nós jogamos fora tudo, everything, que, olha o that ali, was left. Então ali nas exceções eu tenho que usar só o that. Por isso que eu falo para as pessoas, olha, coloca o that ali que sempre vai dar certo. Mas é óbvio que é importante aprender as outras opções ali para você, né, ter a segurança aí no idioma. Então nós jogamos fora tudo que foi deixado. Olha mais exemplos em português, como tem o que sempre depois dessas palavras. Ó. Nada que você me disser vai me consolar. Nada que, né? Ó, algo que, né? Ó, something, alguma coisa que eu ver, eu te conto. Algo que eu ver, deixa que eu te conto. Algo que, né? E o anything, qualquer coisa. Olha, qualquer coisa que eu souber, qualquer coisa que eu. Olha só, anything that I. Anything that I, né? Aí vai ficar assim. Deu para entender? Então é importantíssimo. Isso aí já é para ser usado ali do nível intermediário em diante. Então você já tem esse conhecimento, agora é passar a utilizar, a perceber isso com mais naturalidade para alcançar o nível. E para fechar a nossa aula, o whose, que corresponde ao cujo, cuja, cujos, cujas. A gente fala muito pouco isso em português, a não ser que você tenha um português bem formal, né? E aí, obviamente, a gente acaba errando e trocando o cujo pelo that, falando isso de forma informal e acaba sendo errado, mas é muito usado no nosso português. E automaticamente no inglês também eles fazem isso, usam aí, deixam de usar o whose e colocam o that ali na frase. Vamos ver os exemplos, olha lá. He's the man whose wife had the car accident. Então, ele é o homem cuja esposa teve um acidente de carro, ou sofreu um acidente de carro. Ele é o homem cujo, olha só, ele é o homem cujo. A gente costuma falar no português, ó, ele é o homem que a mulher teve, tá vendo o que? Então é usado também o que, e aí seria errado isso em português, o correto seria cujo também, ou cuja, e no inglês, obviamente. Então a gente ensina aí o correto. E agora você vai se acostumar conforme a vivência com o idioma. Próximo e último exemplo. Read, please. They are the couple whose son lives in Rome. Eles são o casal cujo filho mora em Roma. Eles são um casal que o filho, olha só, que dá certo, né? Mas o correto é o whose. Então tá aí ó, os exemplos, e aí óbvio que a gente vai se adaptando, é importante, como eu disse, entender, fazer isso, ter uma atenção nisso, para que depois se torne natural. Para fechar, não está no material, eu vou também dar um exemplo de uma coisa que a gente fala muito errado aqui no português, e que no inglês também existe a forma correta, da mesma forma, e que também é usado da forma errada. É o where. Where você já sabe que significa onde, correto? Onde. Então, normalmente, vamos supor, nós estamos aí viajando juntos lá por Londres, aí eu falo assim, pessoal, aquela lá é a escola que eu estudei, ó, aquela é a escola que eu estudei. Você entenderia, mas está errado. No português correto, aquela é a escola onde eu estudei. No inglês é a mesma coisa. Quando eu for usar, that school is where I've studied. Aquela é a escola onde eu estudei. Essa é a escola onde eu estudei. Então seria o correto. Então ficar atento nessas ideias também. Obviamente que aí não é porque a pessoa é nativa que ela fala perfeitamente o idioma, usa ali o inglês ou o português corretamente. Isso é uma prova, um exemplo então do português
e acontece no inglês também, claro. Ok? Essa é a nossa aula, muito obrigado por chegar até aqui, muito obrigado por assistir a aula, por completar esse Enrich Our Knowledge 1, 2 e 3 em português e vem sempre a somar e a enriquecer o seu conhecimento. Se precisar parar a aula, como eu disse, sempre faça isso, repetir as aulas, você tem como fazer isso, acessar o link de novo das aulas e rever quantas vezes você quiser e eu, aconselho, sugiro que você faça isso sempre que precisar. Okay? See you next class. Thank you so much. Bye bye. Take care.